nessa noite, Deus tem algo especial para falar com você. Tenha a expectativa, tenha a espera, tenha a atitude de quem sabe que Deus vai falar, e Deus fala alguma coisa. A palavra de Deus diz, no livro de Provérbios, lá no capítulo 23, dá-me, filho meu, o teu coração. Esse é o versículo 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Estive estipulando uma sequência de pensamentos a respeito de quanto do coração, ou melhor, quanto de nós mesmos nós estamos dispostos a dar a Deus. Quanto nós achamos razoável entregar? Quanto é tudo que eu dou, tudo que eu tenho é do Senhor? Quanto é isso, né? O que seria? Qual é a nossa atitude? O que é que Deus espera? E gostaria de começar meditando num salmo que li hoje de manhã com a igreja, Salmo 145, em que o salmista Davi começa dizendo o seguinte: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Davi, quando começa esse salmo, parece que ele sabe que, olha, o meu tempo todo não é suficiente. Meu tempo todo o tempo não é suficiente. Então, Senhor, o que eu tenho, eu vou reservar, eu vou fazer isso. Mas a gente sabe que no meio de incumbências reais, né, era o rei, talvez fosse um pouco difícil dar todo o tempo. No entanto, ele diz: Senhor, eu vou te bendizer para todo o sempre, e todos os dias eu vou fazer isso. Quais são as implicações de uma afirmação dessa? Qual é a profundidade quando a gente ouve alguém dizendo algo assim? Um dia lá, no Novo Testamento, disseram para Jesus: Senhor, seguir-te-ei onde for necessário. E ele devolve a pergunta: será que você está preparado para morrer do mesmo jeito que eu vou morrer? Mas eu vou, eu faço, né? E outros disseram: Senhor, nós vamos te seguir. E Jesus disse: então venham. Só que começaram a se desculpar, dizendo: não, eu preciso primeiro enterrar meu pai, eu preciso primeiro testar uma junta de bois que eu comprei, eu preciso primeiro verificar uma propriedade que eu adquiri e tal, né? E começaram a se desculpar, e ele disse o seguinte: olha, quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus, mostrando que há que se fazer uma análise adequada de se nós temos um entendimento adequado do significado desta entrega, deste dá-me, filho meu, o teu coração. Também o livro de Provérbios diz que do coração procede as fontes de vida, como que dizendo: olha, dá-me aquilo que é o centro da tua vida, dá-me o teu melhor, dá-me o teu todo. Neste salmo mesmo, Salmo 145, Davi apresenta boas razões pelas quais ele deve todo sempre louvar com todo o seu ser, todos os dias da sua vida. Por exemplo, lá no versículo 9, diz: o Senhor é bom para todos, ele sabe disso. Quando nós temos esse conhecimento, fazemos essa constatação da bondade de Deus universal, porque é isso que ele diz aqui, ele é bom para com todos os homens, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, ele disse: olha, por causa disso, porque as obras do Senhor refletem a grandeza e a existência, elas comprovam a existência de um Deus, os homens se tornam indesculpáveis quando eles rejeitam a ideia, a concepção da existência de um Deus e não o buscam, e trocam a divindade a criatura pelo Criador, colocam o próprio homem no lugar de Deus. Então Paulo diz: olha, por isso os homens se tornam indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como sendo Deus. Essa é a afirmação que ele faz. Davi diz: Senhor, eu te louvo para todo sempre, todos os dias, com todo o meu ser, porque eu sei que tu és bom para com todos. A bondade universal de Deus é suficiente para que a salvação seja oferecida para toda a população do planeta Terra ao longo de toda a história da humanidade. Ela é oferecida na pessoa exatamente de Jesus, o Filho de Deus,
porque não havia salvação para o homem. E quando o salmista diz, eu sei, Senhor, que tu és bom para com todos, ele não está dizendo todos serão salvos, ele está dizendo a salvação é acessível para todos. O Novo Testamento nos ensina que o sacrifício de Jesus, no seu sacrifício, ele fez uma expiação por todos os pecados da raça humana ao longo de toda a história da humanidade, dizendo, o sacrifício dele é suficiente para pagar por todos. Então, quando Davi diz, eu sei, Senhor, que teu amor atinge a todos, ele tem um conhecimento, uma visão clara da grandiosidade deste amor de Deus. O evangelista João escreve que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, mostrando-nos, olha, o sacrifício é suficiente para todos, Deus é bom para com todos, e todo aquele que reconhece e entrega a sua vida nas mãos do Senhor, tem então a vida eterna. Voltando para Davi, o Senhor é bom para todos, as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras, são visíveis, são facilmente detectáveis em toda a criação de Deus. Basta você olhar para qualquer lado, você descobre algo maravilhoso que só se tornou possível porque Deus é Deus. Porque Deus está assentado no seu sublime trono. E porque Deus decidiu, na sua soberania, criar este mundo e este universo e colocar o homem neste planeta, enviando para ele o único caminho de salvação possível para qualquer um que o aceite, que o declare como Senhor de sua vida. Então, Davi continua dizendo o seguinte, versículo 10, todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Ele começa a fazer uma diferenciação aqui, dizendo o seguinte, olha, as obras de Deus, inanimadas, ou mesmo animadas, mas sem capacidade de escolha, todas elas louvam a Deus, todas elas bendizem a Deus, todas elas marcam a existência de Deus, e a simples visão destas obras, desta criação, desses objetos, pelo que Deus fez, pelo próprio ser humano, simplesmente olhando para isso, nós descobrimos que Deus é, e que só Ele é, e que Ele é digno de toda a glória, de todo o louvor. Então Ele diz todas as coisas que foram criadas, todas as tuas obras te renderão graças, reconhecendo, não fora o Senhor, nós nem sequer estaríamos aqui. Há um reconhecimento na natureza toda. A natureza glorifica a Deus constantemente, porque ela foi criada desta maneira. Ela reflete a glória de Deus, mas ao homem, e exclusivamente ao homem, foi dada esta opção de escolha, de decidir se quer ou não. Então ele acrescenta, dentre as tuas grandiosas, maravilhosas obras inquestionáveis que te rendem graça, Senhor, no meio dos homens, os santos te bendirão. Há uma diferenciação feita aqui em relação à raça humana, dizendo, olha, só te bendizem, só te glorificam aqueles que aceitaram a obra de Deus nas suas vidas, porque quem opera a santificação no ser humano é Deus, através do seu Espírito Santo, são obras da graça. Deus opera no homem desde antes da sua conversão, manifestando a sua graça, trazendo ao homem a possibilidade de ele vir a aceitá-lo, a afirmar que ele é Senhor de sua vida. Já nós chamamos isso teologicamente de graça preveniente. É uma graça que vai trabalhando no homem para que ele possa sair da sua condição de escravidão, de pecado, de cegueira imposta pelo Deus desse século, que ele possa sair disso e afirmar a sua fé em Deus. Aqueles que aceitam esse convite, essa capacidade, esse chamado de Deus, esta orientação e esta mão estendida do Senhor, são
a partir do momento que passam por esta santificação inicial, pela salvação, pela conversão, eles são chamados de santos. Santos, na concepção bíblica, não são aquelas figuras que são colocadas em algumas igrejas, ou em algumas pinturas e tal, né? São chamados de santos, mas santos são os que se assentam nos bancos das igrejas para glorificar a Deus e que entregaram as suas vidas nas mãos do Senhor. Estes são os santos aos quais a palavra de Deus se refere. Então ela diz: os teus santos te bendirão. Os santos, os do Senhor, os separados para Ele, os convidados por Ele, que aceitaram o convite, se entregaram a Ele, são separados, então, são santificados para viverem a caminhada com Deus. Glória a Deus por isso, porque você e eu um dia fomos convidados, porque cada um de um jeito diferente. A gente tem que dar graças a Deus por pessoas que cruzaram o nosso caminho, pessoas que vieram de lugar que a gente nem imaginava e um dia falaram de Jesus para nós, nos deram um convite, simplesmente deram o seu testemunho, ou simplesmente pela forma de viver, causaram uma impressão que nos levou a desejar conhecer mais a respeito do modo de vida daquela pessoa, e isso nos levou a conhecer o Evangelho. Que maravilhosa graça, como cantou aqui o Neto há pouco, graça maravilhosa do Senhor, porque ela é sem limite, ela mostra o amor de Deus por todos os seres humanos, e ela mostra que ela é suficiente para que aquele que desejar saia da condição de escravidão do pecado, saia da condição de escuridão, de falta de rumo de vida, e entre na lista daqueles nomes que estão inscritos no livro da vida. Que coisa maravilhosa! Então o salmista Davi continua dizendo: as tuas obras renderão graças, e os teus santos te bendirão, falarão da glória do teu reino, e confessarão o teu poder. É isso que nós estamos fazendo. Pulando um pouquinho para o versículo 13, diz: o teu reino, Senhor, o teu reino é de todos os séculos. Ele não se estabeleceu apenas num período. O teu reino não foi existente antes, ou é somente depois. O teu reino é de todos os séculos. O Senhor reina para sempre. Ele é Rei dos reis. Ele está reinando agora. Portanto, não é possível nós fazermos uma afirmação de que, se Deus estivesse reinando, as coisas não estariam dessa maneira. Elas estão dessa maneira porque nem todos se entregaram nas mãos do Senhor. Nem todos se submeteram à sua vontade perfeita, mas o reino dele continua sendo de todos os séculos, e o domínio dele subsiste por todas as gerações. Ele nunca perdeu o domínio das coisas. Nem mesmo quando Jesus morto estava lá, dentro daquela tumba, nem naqueles dias Deus perdeu o domínio, simplesmente estava preparando o glorioso dia da sua ressurreição. Nunca Deus perdeu o controle da sua criação. Então, pastor, por que é que as coisas estão assim? Porque nem todos resolvem em todo o tempo, todos os dias, bendizerem o nome do Senhor. Quanto nós estamos dispostos a entregar nosso Deus? O domingo? Talvez domingo e mais um dia no meio da semana, ou talvez algum horário só de alguns dias, ou nós queremos partir logo para o extremo e dizer como Davi: Senhor, eu quero te bendizer todos os dias, toda a minha vida, aonde eu estiver, Senhor, eu sou teu, em tudo o que eu falar, o que eu fizer, eu quero glorificar, bendizer o teu nome. O texto continua dizendo que o Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Falei de santidade. Deus é santo e Ele requer de nós esta busca da santidade, que é o que Ele nos oferece, é o presente que Ele nos oferece. Se num momento Ele nos santificou para viver para Ele, Ele também nos oferece a bênção de sermos inteiramente santificados, ou seja, de tratar no nosso interior. A Bíblia diz que a santidade de Deus atinge todo o ser, ela atinge o espírito, a alma e o corpo do ser humano.
humano. Quando o Senhor batiza o ser humano com o Espírito Santo, quando Ele enche do Espírito, não é para outra razão, não é por outro motivo ou por outra necessidade, a não ser que Ele queira que o homem seja santificado para Ele, que o homem viva para glorificar a Deus e para enaltecer, para exaltar esta santidade de Deus na sua própria vida. Então Davi dizia: os santos te bendirão. E aqui ele diz, as palavras, o Deus é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Deixa eu dizer para você que você é obra de Deus. Deus está dizendo aqui, é santo em você. Este é o propósito, esta é a intenção, esta é a meta, este é o trabalho, esta é a oferta de Deus. Ele quer refletir, fazer refletir em nós, de volta aquela imagem perdida lá no Éden. Deus está fazendo isso na vida do ser humano desde então, desde que o homem se desviou, desde que o homem caiu. Esta tem sido a obra de Deus, santificar, fazer ele viver uma vida para Ele, separá-lo, colocá-lo à parte da raça humana, fazer com que a vida dessa pessoa comece a glorificar a Deus, enchê-lo de capacidade, do poder do Espírito. Diz ali que ele falava do poder, dizia um pouquinho antes, eu li aqui, enchê-lo deste poder de Deus para que ele possa viver então na prática esta vida que glorifica, que bendiz o nome do Senhor, uma vida de santidade, porque Deus em todas as suas palavras é fiel e em todas as suas obras é santo, é para ser santificado em nós. Quando recebemos este presente de Deus, de sermos cheios do seu Espírito, de sermos batizados no seu Espírito Santo, de sermos santificados no nosso íntimo, quando nós recebemos isso, Deus nos capacita então a preservarmos isto, a mantermos e vivermos isso que a gente fala que é uma vida contínua de santidade, vivemos separados para o Senhor, vivemos para bendizer Ele todos os dias, em todo o tempo. E o versículo 14 diz que durante esta caminhada, o Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados, porque às vezes a gente diz assim, mas é tão difícil. O senhor sabe que o senhor conhece a minha natureza, sabe das minhas dificuldades, como eu sou meio devagar em algumas coisas. Pois bem, aqui está a afirmação de que quando nós recebemos, quando nós aceitamos, quando nós nos sujeitamos a este plano perfeito, maravilhoso de Deus para nós, Ele sustenta os que vacilam. Deus está com a sua mão constantemente estendida para salvar, não estão encolhidas as suas mãos. O autor, o escritor, o profeta Isaías diz, olha, os seus ouvidos não estão surdos para que ele não possa ouvir, e as suas mãos não estão encolhidas para que ele não possa salvar. Ele continua podendo nos sustentar, graças a Deus. O Senhor sustém os que vacilam e apruma os prostrados, os que se reconhecem como tal, os que dizem, Senhor, eu preciso sair desta prostração, eu quero voltar à vida que bendiz o teu nome constante e diariamente. Aleluia. Para quem? Em ti esperam os olhos de todos. Todos ficam esperando de Deus a solução, o agir. Os olhos de todos devem estar focados para lá. Por isso o Novo Testamento reforça esta ideia, esta tese, esta necessidade, dizendo que nós devemos ter os nossos olhos fixos, focados, firmes no autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual aceitou aquilo que lhe estava proposto, de se esvaziar a si mesmo da sua divindade, de se fazer homem como nós, de viver na mesma situação que você e eu vivemos, de passar por todas as provações e tentações que nós passamos, no entanto, ir até o final sem pecado e ser morto sem merecer ser morto, para morrer no nosso lugar, para pagar o preço pelo nosso pecado. Graças a Deus, assim os olhos de todos estão esperando corretamente de Deus,
o agir e ele já agiu, ele já propôs, ele já entregou o seu filho e o seu filho já cumpriu o propósito, ele disse: está consumado. Basta agora que nós nos sujeitemos a ele e questionemos: quanto da minha vida eu estou disposto a entregar ao meu Deus? Será que é só o domingo? Ou será que eu posso achar um jeito na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e no sábado, achar uma maneira de fazer com que Deus esteja sempre em primeiro lugar, para que Ele seja bendito na minha vida, seja exaltado também no meu procedimento, porque Ele é aquele que apruma os meus pés, Ele é aquele em que os meus olhos estão, e Ele é aquele que, como diz o versículo 15, no seu tempo, nos dá o alimento. Ele é quem cuida de você. Deixa eu fazer um parênteses aqui e dizer, querido, que não é o seu patrão que sustenta você, não é o seu dinheiro guardado que garante, é o seu Deus. Estas coisas podem vir e ir num estalar de dedos, num piscar de olhos, mas o seu Deus continua sendo o mesmo quando você vai dormir à noite e quando você levanta no outro dia de manhã. O seu Deus continua sendo o mesmo no dia em que você está aqui, durante a semana que você passa e quando você volta até aqui. Deus não muda, Ele é o mesmo hoje e sempre. E estas são as razões apresentadas por Davi neste salmo, para que você e eu nos conscientizemos e assumamos esta responsabilidade de louvá-lo e bendizê-lo todos os dias, em todo o tempo, com todos os nossos feitos, porque com os feitos dele, ele nunca falhou conosco. Que coisa, como a Bíblia é coerente nas suas apresentações, como ela é completa, como ela é maravilhosa. Veja o versículo 16: abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. A Bíblia diz que Deus faz chover em cima do justo e do injusto. Ele não faz cair chuva só na sua horta e deixa seca a horta do vizinho. Não, Ele manda sobre todos. Ele não faz vir só tempestade em cima daquele que não serve a Ele e a calmaria na vida do que serve ao Senhor. Não, vem sobre todos, mas Deus tem os seus olhos jogados sobre a terra. Ele procura fazer sempre o bem. E diz aqui, neste versículo, que Ele abre a mão e satisfaz de benevolência a todo vivente. Todos, ninguém pode dizer: Deus não é bom comigo, Deus não faz nada para mim, porque tudo o que Ele fez, todas as suas obras, como lemos aqui, tudo foi para beneficiar toda a raça humana. Portanto, todos devem gratidão a Deus. Não é só o cristão, não é só você, não somos só nós que devemos dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor mais uma vez me abençoou. Não, toda a raça humana deveria. Onde está a diferença? É que você e eu um dia decidimos bendizer ao Senhor, todo dia, para todo sempre, durante toda a nossa vida, porque reconhecemos que Ele fez tudo por nós. Porque nós reconhecemos que Ele entregou tudo o que nós necessitávamos, porque nós precisamos afirmar, não podemos negar, que Ele fez tudo o que não está ao nosso alcance. Glória a Deus por isso. O salmista continua dizendo o seguinte: Ele é justo em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Lá no Novo Testamento, Jesus afirma, em determinado momento, vem o dia, já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. O salmista Davi diz aqui, olha, Ele é com todos os que o invocam e todos os que invocam realmente em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem e atende-lhes o clamor e os salva. Versículo 29, a quantos Deus guarda? O Senhor guarda a todos que o amam. Você pode me ajudar, hein? Diga para quem está perto do seu lado aí ou atrás: o Senhor te guarda.
Não é porque eu, no final, quando o Senhor te abençoe e te guarde, não é isso que faz você ser guardado. Deus disse, Ele está fazendo sempre. Cabe a você e a mim reconhecermos isto e neste reconhecimento bendizermos ao Senhor, porque mais um dia Deus me guardou. Mais um dia Deus fez aquilo que Ele disse que faria e Ele provou, demonstrou o seu amor para comigo, me guardando. Glória a Deus. E por fim, versículo 21, diz, profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve ao Senhor o seu santo nome, para todo o sempre. Como Davi dizendo, olha, todo mundo deveria fazer isso. Toda a carne louve ao Senhor, pois haverá um dia em que, segundo as Escrituras, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo, e somente Jesus Cristo, é Senhor. Para que esperar aquele dia? Para que correr esse risco tão grande, tão sério, se o Senhor faz tudo o que nós necessitamos para que a nossa vida seja uma vida de constante louvor, de constante bendizer a Deus. Passando para o Novo Testamento, livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 11, diz que em Deus, no Senhor, não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Mostrando mais uma vez, o Senhor não faz diferença. Ele é o mesmo para povos de uma região e para povos de outra região. Ele é o mesmo para povos que antes serviam a um determinado Deus, ou que sempre procuraram de alguma maneira conhecer mais a respeito do verdadeiro Deus. Ele é o mesmo e precisa ser recebido da mesma forma por todos. Ele é o mesmo para os indígenas, que talvez alguns nunca tenham ouvido falar a respeito de Jesus e estão esperando que o missionário chegue até lá, embora a gente saiba que já há representantes de todas as nações conhecidas e etnias conhecidas que já tenham ouvido a palavra, confirmando aí que aquilo que é necessário para Jesus voltar já está cumprido, porém, Jesus ainda não voltou, ainda há que se falar do seu evangelho, apresentá-lo, e o que é apresentado é o mesmo em todas as culturas, em qualquer país e em qualquer época, debaixo de qualquer regime político, porque o Senhor é o mesmo. Ele não muda e Cristo quer ser tudo em todos. Como eu posso bendizer o Senhor todos os dias, durante toda a minha vida, em todos os meus feitos, se eu não reconhecer que Ele é tudo para mim? Há um hino antigo que diz, Cristo é tudo para mim. O Jeremias deve lembrar, né, Jeremias? Sempre lembra dos hinos aqui. Enfim, Ele é tudo para mim. Eu preciso ter esse reconhecimento. E quando a gente descobre que tem uma coisinha ou outra, que a gente acha que foi acrescentada por nós mesmos, nós deveremos rever os nossos conceitos e verificar onde. Ou Deus está fora daquilo e a gente tem que talvez se desvencilhar daquilo, ou foi Deus quem providenciou, em algum momento, nos dando capacidade, nos levando a um determinado local, fazendo com que na hora certa a gente estivesse lá. Enfim, Deus está todos os dias, como dizia o salmista, a todas as suas obras são boas, tudo que Ele faz é para nos colocar aprumados na presença dEle. Posição esta, que o Senhor espera encontrar a todos quando Ele voltar para nos buscar. Segundo livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Diz assim, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. Repetindo o que Davi afirmava, diz aqui o livro de Crônicas, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Aqui é que se faz a diferença. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele faz chover sobre o justo e o injusto, sobre o crente e sobre o ímpio.
No entanto, os olhos dele procuram aqueles cujo coração é totalmente dele. Dizia o provérbio: filho meu, dá-me o teu coração. Aquele provérbio é uma personificação da sabedoria, de Deus na sabedoria, dizendo: olha, você precisa ser sábio, dá-me o teu coração. O Senhor quer o coração, de onde procedem as fontes de vida, o centro de tudo. É este lugar que Ele quer. E a pergunta então é totalmente pertinente: quanto eu devo dar ao meu Deus? Quanto eu estou disposto a entregar? Quanto eu preciso entregar a Ele? Filho meu, dá-me o teu coração. Mas Deus é tão bom, que Jesus diz assim: olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É incrível como todas aparecem na palavra de Deus, e às vezes a gente lê assim e não se dá conta. Eles estão relacionados. Se Ele é tudo para mim, todas as coisas me são acrescentadas por Ele, desde que eu esteja com todo o meu coração buscando ao Senhor. Veja que não é acertar em tudo, não vacilar em nada, porque Ele diz que quando eu vacilar, Ele vai estar lá para me levantar. Mas é ter o meu coração voltado para Ele. E assim como os olhos dele estão me procurando, os meus olhos precisam estar voltados para o autor e consumador da minha fé. Eu preciso ter os olhos postos nele, em tudo, em todos os momentos, para tudo. Às vezes, quando nós nos tornamos muito habilitados a alguma coisa, quando nos profissionalizamos numa área, quando nós nos tornamos procurados por uma determinada atividade, porque somos especialistas naquilo, nós parece que esquecemos que quem permitiu que nós estivéssemos cuidando daquela parte da perfeita natureza de Deus, da obra dele, Ele nos deu o privilégio de cuidarmos daquilo, simplesmente permitindo que nós nos crescêssemos, aprendêssemos aquilo e nos tornássemos capacitados, e de repente parece que a gente esquece e acha que não, isso aqui fui eu. E caímos fora daquele grupo que Davi procura juntar debaixo do tudo em todos, que Colossenses usa a expressão, e Davi diz: todos os dias, durante toda a minha vida, em todos os meus atos, eu quero bendizer ao Senhor. Vou acertar em todos? Muito possivelmente não. Mas a minha vontade precisa ser dele. O meu querer precisa estar nas mãos dele. Por quê? Ele está com os olhos sobre a terra e diz que ele vai se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, Senhor, eu quero que o meu coração seja totalmente teu. E foi por isso que eu introduzi a ideia da inteira santificação, porque Ele nos santifica em espírito, em alma e corpo, dizendo: olha, o meu todo pode estar sujeito, subordinado, entregue, santificado, purificado por obra do Espírito Santo de Deus. Eu posso receber disso porque eu faço parte do grupo sobre quem Ele tem os olhos, porque eu faço parte do grupo dos abençoados habitantes desse planeta, e tudo o que Deus fez foi para mim também. Quero ser um dos que reconhecem, quero ser um dos que dão de volta esta glória a Deus, que bendizem ao Senhor todo o tempo. Cumpre a mim dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser parte deste grupo, quero glorificar-te sempre, e eu quero que tu te mostres forte para comigo, Senhor. Em outras palavras, o meu coração não é parcialmente teu, o meu coração não é temporariamente teu, o meu coração não é intermitentemente teu, o meu coração é totalmente teu. E a minha oração por você nessa noite, eu gostaria que fosse essa: ajuda-nos, Senhor, a sermos totalmente teu, porque o Senhor já mostrou que é totalmente favorável a nós, com todas as tuas obras, com todos os teus atos de amor. Eu quero, portanto, Senhor, retribuir
não pagar, porque nunca nós poderemos pagar nada disso, mas demonstrar a gratidão e ao mesmo tempo, e principalmente a fé, a confiança de que Ele é poderoso para fazer tudo aquilo que Ele prometeu, que é o que está escrito lá em Tessalonicenses, quando diz que Ele nos santifica em tudo, fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Ele é totalmente fiel e Ele está esperando, olhando com os olhos sobre a terra, dizendo: eu quero aquele cujo coração é totalmente meu, eu quero que você entregue para mim, filho meu, dá-me o teu coração. Então a nossa oração hoje à noite, que seja: Senhor, meu coração é teu. Eu sei, Senhor, que o meu velho homem tenta voltar, tenta falar outra coisa, mas eu quero afirmar: Senhor, meu coração é teu. E eu quero viver como quem tem um coração totalmente nas tuas mãos. Posso ouvir um amém? Você pode ficar de pé para nós orarmos. Deus é bom, Ele está aqui, Ele é quem fala conosco. E Ele hoje quer ouvir da sua boca, da minha boca: Senhor, o meu coração é totalmente teu. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Eu sei que você já fez uma entrega, por isso eu estou dizendo para nós que já nos entregamos, mas que reconhecemos que aqui ao colar nem sempre é tão simples, e queremos dizer: Senhor, pode até parecer que não, mas o meu coração é totalmente teu. E tem mais, Senhor. Eu quero que a minha casa seja totalmente tua. Eu quero que a minha família seja totalmente tua. Eu quero, Senhor, que as minhas palavras, a minha boca seja ungida, que quando eu abrir a boca, a minha língua só profira palavras que trazem edificação, que trazem crescimento, porque eu quero ter um coração totalmente nas tuas mãos. Então este é o momento. Pode deixar o seu lugar, chegar aqui à frente, fazer esta oração: Senhor, eu sou um deles. Eu quero ter o meu coração. E sabe, amado, vindo aqui, você não está nem decretando a sua falência, eu sempre fui um derrotado, e nem dizendo que você é aquele que pode todas as coisas, e está dizendo simplesmente: Deus, eu quero, eu quero. E vou dizer para você, não há muito mais do que dizer que nós queremos que a gente possa fazer. Jesus mesmo disse: sem mim, nada podeis fazer, mas tudo é possível ao que crê. Não há impossíveis para o nosso Deus em todas de novo a palavra, em todas as suas promessas, e uma delas foi encher você do seu poder. Talvez a maior delas para o homem aqui na terra, depois da nossa salvação, foi dizer que nós podemos viver a nossa vida aqui totalmente para a glória de Deus, totalmente para que Ele seja bendito todos os dias durante a nossa vida. Vamos orar. Você que está nos acompanhando nesse culto também, faça a sua oração de entrega ou de reafirmação de que você pertence totalmente ao Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que mais uma vez não voltou vazia. Te louvamos porque nesses dias já os nossos jovens e adolescentes estiveram colocando as suas vidas nas Tuas mãos. Sê com eles agora, Senhor, com todo o Teu poder, com todo o Teu amor, com toda a Tua demonstração, em todas as Tuas obras, aprumando, Senhor, firmando os passos deles. Mas hoje nós estamos voltados a nós mesmos aqui, e queremos pedir-te, Senhor, ajuda-nos, para que em todo o tempo, nós tenhamos um coração inteiramente nas Tuas mãos, que sejamos para a glória do Senhor, que em todas as escolhas, palavras que usarmos, maneira que dirigirmos alguma coisa, que nós nos lembremos que nós fomos criados para o louvor da Tua glória, e é assim que nós queremos ser. Sabemos, Senhor, que isso não está em nós, não está na natureza humana como nós viemos, mas está em Ti. O chamar, está em Ti o purificar, está em Ti o lavar, está em Ti o santificar. E é de Ti, Senhor, que nós esperamos esta operação profunda, maravilhosa e total nas nossas vidas, de santificarmos para vivermos inteiramente
ao teu agrado e para o teu louvor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Derrama, Senhor, agora do teu Espírito Santo. Reveste a cada um, que hoje mesmo e amanhã ao nos levantarmos, percebamos, Senhor, a diferença que faz o Espírito do Senhor estar presente com o seu poder dentro de um coração santificado, dentro de um coração separado para viver para o Senhor, e um coração que é totalmente teu. É por isso que nós estamos aqui, Senhor, fazendo esta oração e te agradecendo. Em nome de Jesus. Amém.